Olá, eu me chamo Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao C-Talks. Olá pessoal, meu nome é Maria Cardoso, esse é o nosso terceiro episódio. Marco, conta pra gente, qual é o nosso propósito? Bom, lembrando pessoal que a ideia aqui é trazer gerentes, diretores de tecnologia do Brasil inteiro que contam suas histórias, como eles chegaram na área de tecnologia, como eles estão transformando o mundo dos negócios, né? E hoje temos um convidado para lá de especial aqui. Com certeza, hoje a gente tem a honra de receber o Alexandre Pinto. Ele é vice-presidente de tecnologia da informação do Clube Regatas Flamengo. Alexandre, muito bem-vindo. Eu sou flamenguista, então, olha, bem-vindo de coração, entendeu? Por favor, suas primeiras palavras, se apresente um pouquinho aí pra gente. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar sempre podendo contar um pouquinho, né, colaborar com as pessoas, contar um pouquinho da nossa história. Agradeço aí o convite de vocês. Espero contribuir bastante aí com tudo que vocês quiserem perguntar. Quase tudo, né? Cuidado aí para... Já conversamos nos bastidores aqui, pessoal, que tem coisa que a gente não pode falar. Mas assim, é uma iniciativa muito boa de vocês aí, dessa oportunidade, né, para os profissionais, de uma forma geral, poderem compartilhar suas histórias. Pelos bastidores eu já estou sabendo que não é só profissional, né? Conta um pouquinho da história de vida, isso também é uma oportunidade muito legal. Então podem contar comigo aí para o que vocês acharem mais interessante aí para a gente compartilhar com toda a comunidade empresarial, acadêmica e quem mais quiser nos ouvir. Obrigado, Alexandre. Deixa eu já puxar um pouco, porque realmente a gente quer trazer essas histórias, né? Eu falo assim, nada como os cabelos brancos ou a queda deles, para a gente poder trazer experiência para vários gestores de tecnologia, né? Porque a gente olha, existem cadeiras gigantescas no Brasil, empresas de bolsa de valores, mas em compensação a gente tem a empresa do interior, no seu caso do Rio de Janeiro, no nosso caso aqui de São Paulo, né? Que às vezes não tem tanto acesso, não tem tantos eventos, então a ideia é trazer essas experiências para que o pessoal possa realmente utilizar no seu dia a dia. Sim, com certeza. Mas vamos começar então a conhecer a história do Alexandre. E nada melhor do que começar lá atrás, Alexandre. Vamos lá, vamos falar um pouquinho ali da sua infância, onde você nasceu, um pouquinho da sua família. Você é carioca mesmo, ali nasci, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Sim, sou carioca mesmo. Nasci criado no Rio de Janeiro, como um bom brasileiro, né? Sonhava em ser jogador de futebol, né? Assim, eu acho que se eu fosse dar uma estatística, nem sei se essa estatística existe, mas eu acho que 90% dos meninos brasileiros sonham em jogar futebol, né? E comigo não era diferente. Cheguei a treinar em escolinhas, mas comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Comecei a trabalhar desde os 14 anos e desde então venho trabalhando e estudando, né? Eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais, pela minha família, de uma forma geral, a estudar, coisa que eu vi que deu certo e super recomendo para crianças e adolescentes. Aliás, inclusive para adultos, né? A gente tem sempre que se atualizar. Como eu escolhi uma área, né? Tanto a tecnologia como a parte de gestão de negócios, também é super necessário da gente continuar estudando, né, a vida inteira, se atualizando. A gente tem tanta coisa nova aí, eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, de transformação digital, de inteligência artificial, né, que agora está muito na moda aí, né, mas que já existe já há um bom tempo. Então, sempre me preocupei muito em estudar, mas ainda cedo, né, como eu falei, aos 14 anos já comecei a trabalhar. E de 14 aos 16 eu fiz aí meu ensino médio, né? Trabalhando de dia e estudando à noite. Eu gosto sempre de contar isso porque eu acho que é uma superação, não é fácil, né? A gente sabe o quanto ainda mais em cidades populosas como a nossa, o transporte ele é complicado, né? Então você tem o tempo de deslocamento para o trabalho, do trabalho para os estudos e aí depois para seu local de casa, né? Onde você mora, na sua residência. Então é um esforço, mas que super valeu a pena. Sempre recomendo que o trabalho enobrece as pessoas, né? E aí
Foi uma infância muito... Até esse momento, né? Eu curti muito, me diverti muito. Sempre foi muito espontâneo, uma pessoa sempre de muito bom humor. Mas sempre com muita responsabilidade, sempre muito sabendo que tinha muita coisa para fazer. E como eu venho de uma família simples, uma família humilde, eu precisava ali trabalhar já desde cedo para colaborar com a família. E super indico, mesmo aqueles que não precisam, que orientem seus filhos, mostrem o valor que o trabalho tem, porque isso é uma questão que pode colaborar muito para a pessoa como um cidadão. Então, logo desde cedo, você fazendo isso, você dá importância e dá valor a cada conquista que você tem. Assim foi a minha vida já desde cedo. E como é que foi o teu começo na área de tecnologia? O que te atraiu? Como é que você chegou nessa área? Né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou um pouco aí sobre o mundo jurídico, né? Já que a Maria vem desse mundo, vem de formação jurídica. Então, como é que você chegou aí na área de tecnologia? Sim, eu desde muito novo, né, mesmo antes de trabalhar, eu já tinha interesse para a área de tecnologia, né? Então, eu fazia cursos, né, já mesmo antes de começar a trabalhar, eu já fazia cursos. Na época aqui, se eu falar os tipos de curso, eu vou denunciar a idade, né? Não, mas então, pode falar, né? É bom. Se eu falar aqui de Basic, né? COBOL, Lotus 1, 2, 3, né? Esses tipos de coisa que já a nova geração já não sabe nem o que é isso, né? Pensa, vão procurar num museu para saber do que se trata, né? Então eu já fazia esses cursos porque eu achava interessante, né? E queria saber como que era esse negócio de computador, né? Na época, não existia nem internet ainda, né? Então, no dia desses, minha filha falou, como é que vocês viviam sem internet, né? Eu falei, a gente vivia bem, né? Tinha vários tipos de diversão e mesmo assim a gente vivia bem, mas eu fazia esses cursos, tinha esse interesse e logo quando eu comecei a trabalhar, eu já queria colocar isso em prática. Então, logo cedo, eu já começava a colocar isso em prática. E aí eu estava contando para a Maria que logo no início da minha carreira eu fui trabalhar num escritório de advocacia, né? E dentro desse escritório eu me desenvolvi bastante e comecei a atuar, né, de verdade na prática ali com a tecnologia. Então eu ajudava a desenvolver, inclusive, alguns projetos voltados para a área de tecnologia, a informatizar. Na época era informática, né? Hoje a gente fala de tecnologia da informação, mas o nome era informática, trabalhar com informática, né? E até assim, quem é dessa época para trás, não existia nem uma faculdade de informática. Você acabava estudando matemática, né? E depois ia fazer cursos para melhorar ali. Aí veio a área de ciência da computação, né? Então, logo desde cedo eu entrei nesse escritório, comecei a me desenvolver ali. E minha ideia era fazer a universidade nessa área também. E aí eu tive uma sugestão de um profissional que trabalhava comigo, mais sênior, e falou assim, cara, você tem uma facilidade aí de aprendizado, e eu já nesse escritório eu já trabalhava dentro das áreas administrativas, financeiras, eu ia circulando, porque a informática na época proporcionava isso, que você ia informatizando as áreas, você naturalmente ia aprendendo daqueles setores, né? A parte de faturamento, a parte financeira, etc. E aí esse gestor do escritório me sugeriu que estudasse administração. Você não quer estudar administração? Depois você se especializa nessa parte de informática, eu acho que vai te abrir a mente. E eu achei aquilo legal, dei uma estudada para ver o que ia acontecer e assim eu fiz. Acabei me formando em administração e na sequência eu fui fazendo algumas especializações na área de tecnologia. Então depois eu fui lá para a Universidade Federal Fluminense fazer sistema de informação, depois eu fui para a FGV estudar marketing, acabei fazendo, né, a gente estava batendo um papo aqui, a gente descobriu que a gente fez alguns estudos, né? E aí, após a FGV, eu acabei fazendo a Ohio University, fiz gestão de negócios. Isso foi muito interessante também, abriu muito a mente, poder estudar numa escola americana, né? Uma outra visão, uma experiência muito legal. Também estudei sobre reestruturação de empresas. Sempre gostei muito de negócios, né? Eu sempre tinha a tecnologia como aliada, como eu acredito que tem que ser,
e cada vez mais, né, o mundo hoje, a empresa que não traz a tecnologia para a área estratégica está perdendo um tempo, está ficando para trás. Então, eu sempre quis usar da tecnologia para fazer que os negócios se desenvolvessem. Então, nesse escritório, eu fiquei lá durante um tempo e acabei conhecendo toda a estrutura de gestão de um escritório de advocacia. E dali saí para ajudar a 2 amigos a estruturarem, a construir uma nova empresa de consultoria na parte de tecnologia da informação. Então, eu fui nessa sequência de forma que a tecnologia sempre teve presente, né? E aí fui me capacitando academicamente, fui melhorando cada vez mais como profissional, até que chegou uma hora que eu acabei entendendo que já era, por fazer várias consultorias, né, de gestão de negócios, de informatizar as empresas, né? Na época era informatizar, né? A gente ia informatizar, depois veio a automação, né? Agora tem que automatizar. E depois veio a parte de transformação digital, que é a mais recente, né? Mas que, se a gente for ver, a economia vai girando, vai mudando os nomes, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, hoje é a transformação digital. Se fala muito em inovação, mas não necessariamente a inovação que é propagada aí é uma coisa totalmente nova, né? Assim, e é via tecnologia. Você pode fazer uma inovação de uma mesma coisa, só apenas trabalhando de forma diferente. Então, esse foi um círculo, né? Assim, um caminho que eu acabei seguindo para me desenvolver tanto acadêmico quanto profissionalmente. E assim, estou muito feliz com a sequência que eu segui, porque eu fui fazendo sempre muito o que eu gostava. É claro que tem, em alguns momentos, não é assim o país das maravilhas, né? O mundo não é... Você tem que enfrentar desafios, tem coisas às vezes que são difíceis de lidar, você tem que provar determinadas crenças, né? Tem coisas que você acredita que você é, ou muitas vezes o mais capacitado, mas quem está do outro lado duvida, até por falta de conhecimento, é normal. E aí você tem que ir mostrando ali, quebrando essas resistências. Eu acho que o ser humano, por natureza, é resistente, né? Então, tudo que é novo, né? Isso tem até uma questão psicológica nisso daí, né? Tem comprovações que, né, que teu cérebro ele gosta do conforto, né? Ele não quer necessariamente ser desafiado o tempo todo, né? A zona de conforto, em tese, é que ele almeja, porque ele quer evitar dor, né? Ele quer que você fique mais tranquilo. Mas aí você vai mostrando o teu trabalho, vai comprovando, vai se preparando. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todos, né? Assim, quanto mais você estiver preparado, melhor. O aprendizado é o resto da vida, né? Você tem que estar sempre se propondo a aprender coisas novas. Então, essa foi uma escala que eu segui aí já desde novinho. E depois que eu conheci esse mercado, eu fui vendo que é um mercado difícil, né, de atuação. Aquela coisa assim, pô, se eu conseguir entregar bons resultados aqui, eu consigo em outros. E aí você vai ganhando confiança e vai. Hoje, assim, a gente já ajuda aí, no caso, né, assim, se falou aí da vice-presidência de tecnologia da informação do Flamengo, mas já são 17 anos como empresário, ajudando as empresas com soluções de gestão de negócios e tecnologia da informação. E dentro desses 2 nomes, você tem um leque enorme, né? Bem, bem legal. Você comentou, né, que teve uma pessoa aí que falou para você, olha, né, por que você não faz administração, né? Eu venho de uma família muito simples também, né? Eu sou uma paraibana mesmo, né, do Agreste ali, né? Então eu tive muita sorte também de ter pessoas na minha vida ali que né, me ajudaram a chegar, né, até onde eu cheguei hoje. E assim, quem foram os seus mentores? Quem que você pode dizer assim que contribuíram aí nessa jornada? Olha, eu posso dizer, para eu não ser injusto, que eu tive alguns, né? Eu acho que os primeiros foram as pessoas que estavam sempre próximo ali, desde quando eu era bem novo, né? Assim, meus pais, né? Eu tenho uma mãe drasta que sempre me incentivou muito, que foi ela que
me orientou para esse caminho do trabalho, né, já desde cedo. Assim, se eu fosse citar aqui dentro da família, né, eu tenho 2 tias também que sempre foram muito próximas, junto do meu pai, da minha mãe, dessa minha madrasta, que sempre com esse mesmo incentivo, era quase que uma repetição, né? Olha, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, o caminho do estudo, da educação é esse que você tem que seguir. Então, eu acho que a primeira, você falou de mentor, né? Assim, começa por eles. Quando eu fui, em cada lugar que eu fui, eu sempre procurei ouvir os mais velhos, né? Assim, inclusive eu ensino isso para minha filha o tempo todo, que os mais velhos não é uma obrigação, mas assim, na dúvida ele tem mais tempo de vida que você, então ouça, pelo menos ouça. Se você vai discordar, vai concordar, é uma outra questão, né? Eu sempre brinco que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, né? A gente tem uma língua só. Então eu falo, olha pessoal, ouça mais e fale menos. Então, ao longo do tempo, eu ouvindo os mais velhos. E esse profissional que me ajudou, que acabou sendo uma ajuda, porque eu gostei muito dessa história, né, de ser administrador de empresas e depois me especializar em algumas outras áreas, já me ajudou. Foi meu mentor, acho que é um pouco exagerado. Ele me ajudou, me deu uma sugestão muito interessante. Mas conforme eu fui passando, eu fui aprendendo, né, assim, fui pegando exemplos. Uma das pessoas assim, que tem fama, eu nunca tive a oportunidade de conhecer, eu gostaria, por exemplo, Silvio Santos. Da onde esse cara veio, o que ele construiu, para você, no mínimo, estudá-lo, né? Ver o que ele fez, a força. Tem gente que fala que é sorte, né? Assim, eu digo que quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Né? Eu acho que é o encontro das duas coisas, né? Pois eu acho que você cria as condições. Isso. Pode criar as condições para ser, né? Se estar no lugar certo na hora certa. Então, se eu fosse olhar assim para a carreira, né, ao longo do tempo, eu sempre olhava e falava assim, pô, esse cara fez um negócio bem legal, né? E ninguém pode negar o quanto ele trabalhava, né? Trabalhava pra caramba, se dedicava, e ao longo do tempo você vai tendo um aqui, outro ali. Durante um tempo eu trabalhei com, que eu acho que pode ter sido também meu gestor, Jefferson, o nome dele, Jefferson Nascimento. Ele era um consultor já, assim, bem experiente. Hoje já não está mais vivo, mas na época que a gente trabalhou junto, ele devia ter, sei lá, uns 70 anos, assim, e eu ouvi muito sobre questões profissionais, questões de comportamento, né? Porque nem tudo é técnica, você tem que se preparar emocionalmente, né? Muita coisa, assim, dentro gestão de pessoas é uma das partes mais difíceis, tanto quando você é executivo, quando você é consultor, quando você é empresário, porque é sempre gerenciar conflitos, né? Gerenciar interesses. Então, se preparar emocionalmente é uma das tarefas mais importantes que você tem na vida profissional, acadêmica, até para as relações interpessoais. Entender o que o outro espera de você. Então, eu ouvi muito dele sobre comportamento das pessoas, entender o perfil das pessoas, entender até de onde aquela pessoa, da onde ela é, né? Assim, ela é natural da onde, né? Se é brasileira, dependendo da região, você entender qual é a cultura daquele local para saber por que ela se comporta daquela forma, né? Da forma, e você entender o comportamento, ela está se comportando assim, é contigo, não é contigo? E, em geral, as coisas não são pessoais, né? O comportamento de alguém com você fala muito mais dela do que de você. E aí, às vezes, a gente fica, mas por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Não necessariamente é contigo, é com ela mesmo. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi ali. E fui vendo bons exemplos, né? Assim, ao longo da carreira, depois que eu fui ficando um pouco mais experiente, eu fui vendo outros profissionais. Então, um cara que eu sou muito fã é o Bernardinho, que
mostra ali na prática como você pode ter um sucesso, né? Eu li o livro dele, tem uma parte que ele conta que ele fala o tempo todo de treino, né? Treino, repetição e etc, para você estar cada vez mais bem preparado. E ele fala de um treino que eles foram fazer no estacionamento porque a quadra estava com problema. E aí o pessoal ficou, pô, tá doido, cara, treinar no estacionamento. Mas assim, era uma forma do cara buscar, né, a continuidade de um trabalho, não se acomodar. Então, tem algumas pessoas que você vai vendo através da prática, sempre através do exemplo. O exemplo, para mim, é uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo, que não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, eu procuro sempre dar exemplo das coisas que precisam ser feitas, né? Não adianta eu falar aqui que, olha, façam isso, façam aquilo. Olha, tem que estudar, mas se eu não estudo, então não faz muito sentido. Então, eu falo que tem que estudar e estou estudando o tempo todo, todos os dias. Exato, né? E dentro disso tudo que você falou, né? Você falou sobre sorte aí, e eu compactuo muito contigo aí de que a sorte só aparece a partir do momento que você está estudando, que você está se esforçando, né? E acho que o esporte traz muito isso. Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Mas essa correlação entre estar preparado e a oportunidade, eu acho que é a coisa mais clássica que existe. Não tem como a oportunidade aparecer se você não estiver preparado, né? E hoje, estudar o tempo todo, né, Alexandre? Assim, nós que estamos na área de tecnologia, então não precisamos nem falar, mas eu acho que vale para todas as carreiras, né? Sim. Estudar o tempo todo, né? Agora mesmo acabei de terminar um curso de conselheiro, mas a gente não para, porque cada vez é uma experiência diferente, né? No nosso caso, vem tecnologias, mas não é só a tecnologia, é gestão e um monte de coisas, né? Acabou de fazer um curso de conselheiro, mais uma que fizemos igual, né? Exato. É isso que eu vou... Agora vamos chegar lá. Bom, Alexandre, chegamos naquela pergunta assim, que eu acredito que é a curiosidade de todos, né? Eu tenho uma história muito bacana assim, com o Flamengo, né? Eu sou flamenguista por influência do meu avô, que não está mais vivo, né? Então, lá no Nordeste ainda, né, tem aquela brincadeira assim, quando você é criança, né, fala assim, você tem que escolher um time, né, e meu avô falou assim, baixinho, né, Flamengo. Aí daquele dia em diante, né, me tornei flamenguista, né, e eu gosto muito de lembrar disso. Mas me diz, como que é trabalhar, né, na área aí de tecnologia da informação do maior clube do país? Quiçá do mundo, né? É sensacional. Acima de tudo, é uma honra, porque eu quis estar lá já desde muito novo, né? Assim, quando eu era muito novo, eu não tinha muito acesso ao Flamengo, mas eu sempre fui torcedor de ir para o estádio, de acompanhar, de querer imitar os jogadores, né, quando eu jogava e tudo. Fui muito influenciado pelo meu pai, que é Flamengo pra caramba, assim, fanático, desde muito cedo. E, assim, a minha geração, né, já pegou ali, eu com 5 anos, o Flamengo estava sendo campeão mundial. Então, com 5 anos você não entende muita coisa, mas você estava vendo ali aquela festa, né, assim, sem muito entender ainda o que é aquilo, mas a gente teve a década de 80 ali, que foi uma década de glórias, né? Então, da minha fase de criança para adolescente, eu vi o Flamengo ser campeão várias vezes. Depois a gente passou uma fase difícil, mas até então ainda não sabia muito como ajudar, mas a partir da minha fase adulta, eu sempre fiquei na minha cabeça que eu queria participar disso. Eu falei assim, não, tem que ajudar o Flamengo, tem que fazer acontecer. E eu lembro que eu falava assim com os amigos, né, que um dia eu ia estar lá no Flamengo, e o pessoal não acreditava muito, mas eu fui construindo minha carreira, fui me preparando. Eu acho que tudo que a gente quer, a gente pode conquistar, desde que a gente se prepare, de que a gente vá atrás. E até que chegou um momento que a minha carreira me levou até o Flamengo. Então, tudo que eu fui construindo ao longo do tempo foi sendo visto, né? E aí chegou uma hora que eu me tornei sócio do clube, né? Eu me tornei sócio e comecei a participar ativamente da vida política, né? Que depois que você se torna sócio proprietário, você pode se tornar
conselheiro, inclusive, do clube. Então eu comprei lá o título de sócio, comecei a frequentar e comecei a entender como é que eu poderia ajudar. Até que isso aconteceu, assim, essas ajudas, né, começaram a ocorrer justamente nessa fase que o Flamengo começou a se profissionalizar. Eu comprei o título em 2012, né, e assim, em 2012 o Flamengo estava muito mal, tinha uma dívida astronômica, né, mais de 800 milhões de reais, e um faturamento muito aquém do que ele tinha capacidade para fazer. E eu entrei com a vontade de, eu falei assim, eu tenho que entrar pela minha paixão, mas também para colaborar com o clube. E a partir dali eu fiquei vivendo a vida política do clube e colaborando de alguma forma. E até que em 2018 eu participei com um grupo para a gente ajudar a eleger o presidente Rodolfo Landim, né, que é o nosso atual presidente. E o grupo que eu participei, sabedor do currículo que eu tinha e de outros integrantes do grupo, a gente fez uma espécie de seleção interna lá do nosso grupo e recomendou alguns profissionais para o presidente que, ao ser eleito, entendeu que eu poderia ocupar a pasta de vice-presidente de tecnologia da informação. Então, assim, foi uma construção, né, ao longo do tempo, muita colaboração. Estou lá, né, assim, desde 2019, desde janeiro de 2019. Tive a honra, inclusive, de no final do ano passado receber o título de sócio emérito, que é uma emerência para aqueles que trabalharam pelo clube, né, durante 5 anos. E fiquei assim, muito feliz. Foi um momento que você vai personificando aquele teu trabalho, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante, assim, você registra seu nome na história, né? Assim, nunca mais você pode vender o título de sócio proprietário, você não pode vender o de emérito, que aquilo ali é seu, aquilo ali você conquistou. Então é assim, uma honra, assim, enorme, é um negócio muito gratificante. Só que é uma responsabilidade tão grande quanto, né? Assim, desde 19 você acaba sendo o responsável, né? O CIO de 46 milhões de pessoas, porque acreditem, as pessoas cobram. As pessoas cobram, né? É vencer, 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 que está lá no hino, para tudo, para todas as áreas. Qualquer coisa que alguém entenda que você não está fazendo certo, ela vai falar, ela vai te cobrar. Então é uma responsabilidade enorme e você tem que ter consciência disso e entender que faz parte, né? É pressão o tempo todo. O tempo todo. Em todos os profissionais. Em todos os dias, não é só um dia todos de jogos. Todos os dias. Né? Não, você acaba de ser campeão e no dia seguinte, mas agora a gente tem que ganhar mais alguma coisa. Então, e nas áreas corporativas acontece igualzinho. Então, assim, tivemos uma conquista XYZ, sei lá qual. Legal, parabéns. Qual é a próxima? É isso. Né? Não, primeiro um parabéns duplo, né? Porque assim, acho que é muito legal você contar aqui para todo mundo. Assim, então, gente, pessoas mais jovens aí que queiram entrar nesse mundo, né? Querem participar dos seus clubes, o caminho foi dado aqui. Se preparem, vão atrás, que é possível, né? É possível, possível, sempre. Né? E você pegou uma fase agora muito boa do Flamengo em termos de organização, né? Estamos falando agora de negócios, como companhia, não só como o coração, né? Conta um pouco dessa estrutura de tecnologia do Flamengo. Vocês têm ERP, vocês têm CRM, vocês têm softwares legados. Como é administrar, olhando primeiro essa parte de software dentro da organização? Porque realmente mudou de patamar, né? Isso a gente sabe. De uns anos para cá mudou de patamar. Tanto que eu acho que assim, tudo é consequência, né? A gente estava falando de estudar para ter uma consequência de oportunidade. Quando você organiza, você tem uma consequência. O seu clube volta a ser campeão em vários torneios ou competir em nível de igualdade com outros que estão também muito bem organizados, né? Sim. Então, conta um pouco dessa estrutura de tecnologia pra gente. O Bruno Henrique, né, nosso craque lá, eternizou aí o outro patamar, né? Mas realmente ele falou isso em 19 quando a gente estava ganhando tudo, né? E realmente o clube como um todo entrou num outro patamar realmente na gestão administrativa, financeira e tecnológica também. Temos muito que evoluir, sempre, né?
seria contraditório dizer que não, agora está tudo bem, a gente tem sempre que evoluir, tem sempre que melhorar, mas realmente a gente está num outro patamar. E isso não foi feito de forma simples, isso foi feito assim, com muito trabalho, com muito esforço. Eu falei aqui um pouco, quando eu comprei o título, o clube vivia uma situação muito ruim, mas a partir de 2013, né, com vários profissionais que entraram já na gestão, né, para corrigir esse problema e que fizeram um trabalho árduo, um trabalho assim de muita austeridade financeira, austeridade fiscal, de muito investimento, né? Assim, o grande barato de participar disso, naquela época eu ainda como sócio e depois como conselheiro, e você vai colaborando até chegar, no meu caso, na vice-presidência, foi poder colaborar, ainda que talvez um pouquinho de fora ali, um pouquinho, né, por perto, mas não com um cargo necessariamente, mas você vê o pessoal se dedicando com um propósito. E o propósito era virar essa chave, né? A gente, como eu falei, tinha uma dívida que deveria ser em torno de 4 vezes o valor do faturamento, em tese. Assim, numa empresa comum você está perdido, está falido, né? Impagável. Impagável. E eu falei assim, não, calma aí, o que a gente vai fazer? O que eu achei bem legal na época é a gente ter princípios, a gente seguiu por princípios. Primeiro de tudo, a gente se tornou um clube cidadão. O que é isso? É cumprir o que tem que ser cumprido. Então, eu só compro aquilo que eu posso pagar. É muito comum ainda hoje, infelizmente, muitos clubes fazerem contratações daquilo que eles não podem cumprir. E como a maioria dos clubes... Agora a gente tem a questão das SAFs, né? Mas a maioria dos clubes ainda são associativos. E aí os profissionais principais, né? Presidente, vice-presidente geral, eles são eleitos. E para que eles consigam alguma coisa, eles contratam independentemente se vão conseguir pagar. E por quê? Porque quando tiver que pagar vai estar um outro cara. Nem sempre a turma que entra para arrumar, ela consegue o resultado imediato. Então, muitos deles, acredito eu, que fazem o que fazem, porque eles querem resolver o problema deles enquanto eles estão ali. A turma que entrou no Flamengo queria resolver para frente, queria resolver para sempre, não era só naquele mandato. Então, tinha lá os princípios, né, que a gente vai virar, a gente vai pagar as dívidas, a gente vai cumprir tudo que tiver que cumprir. Então a gente tinha muitos problemas trabalhistas, né? Obviamente porque contratava e não pagava, aí acabava pagando mais caro na justiça, porque tinha várias receitas penhoradas. Então o primeiro momento era, a gente não tinha certidões, né? Então a gente falou assim, olha, então a gente tem que criar ali um plano, foi criado um plano para fazer essa recuperação. Então, você poder participar dessa reconstrução é muito interessante, porque é um exemplo e era, né, assim, que todo mundo almejava. É um outro MBA, né? É outro MBA. Eu diria que é um mestrado até, porque é bem complicado. Você tem que estar muito convicto do que está fazendo, porque os resultados não vêm a curto prazo, é médio e longo prazo. A gente começou a ganhar todos os campeonatos em 2019, 6 anos depois. Então a gente ficou 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Assim, quando dava, ganhamos alguns campeonatos ao longo desse tempo, mas não era uma coisa assim, resultado de uma estrutura já. Ainda era né? O esporte ele te dá a chance até de ganhar algumas coisas, mesmo você não sendo... plenamente, né, melhor, né? Assim, você não está totalmente, não é uma unanimidade que você vai ganhar, mas mesmo assim é possível ganhar. Futebol em especial proporciona muito isso, né? Nem sempre o melhor é o que vence. Então ao longo desse período a gente ganhou, mas se não ganhasse, a gente fez uma coisa também que foi comunicar e botar a torcida do nosso lado, falar, olha, a gente, se preciso for, a gente não vai ganhar nada, mas a gente vai arrumar o clube, porque vai chegar uma hora que a gente vai ganhar tudo. Isso começou em 19, porque também entraram pessoas muito competentes, né, que entendiam da magnitude do que é o Flamengo, aonde ele poderia chegar, estruturou tanto, deu continuidade na estruturação, né, de negócio, financeira,
tecnológica, sim, fizemos isso a partir de 19, mas também a parte esportiva também foi possível investir e saber investir da melhor forma. Então, é um processo, né? Já em 19, a gente conseguiu melhorar muito os resultados e se a gente olhar para os resultados do ano passado, a gente praticamente zerou a dívida e tem 1,4 bi de faturamento. Então, aquele quase bi que a gente devia, ele praticamente zerou e os 200 e pouco, 300 que a gente faturava lá atrás viraram 1,4 bi. Então, a discussão hoje é o seguinte, como manter isso de forma estruturada para que a gente até ultrapasse e bastante isso que a gente conseguiu hoje. Então, é um processo, precisa de gente qualificada, precisa de gente que se dedique e precisa de gente que acredite a longo prazo. Porque às vezes você não tem tudo ao mesmo tempo, né? Então, às vezes você tem gente boa, mas não está com tempo de esperar. Às vezes o cara não quer seguir, né, princípios ali que foram pré-estabelecidos. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ficar atento, né? Então, hoje a gente é um grande exemplo. Eu costumo até deixar isso bem alerta, porque a gente não é modelo. O modelo é quando tudo é igual, né? Você pode replicar de forma igual. Eu acho que algumas coisas podem ser exemplo para outros clubes. A gente vê clubes aí que têm uma capacidade enorme de arrecadação, mas que estão mal das pernas porque não querem seguir esse exemplo, né? E o primeiro exemplo é que assim, não tem mágica. Você tem que passar por um momento de arrumar a casa que você provavelmente não vai ser campeão. Mas isso pode se tornar o alicerce para que você seja campeão assim, várias vezes lá na frente. O problema é que ninguém quer esperar, né? A pessoa quer resultado imediato. Então, ainda mais torcedor ali fazendo aquela... Aí você tem que fazer o que a gente fez. Tem que falar assim, olha, tem que comunicar e falar, olha, estamos juntos, vamos em frente. Como tudo, né? Projeto também é assim, né? É isso. Então, conta dessa parte de tecnologia. O que vocês têm lá? Bom, tecnologia, a gente vem aí, você falou quais softwares, né? Até passei essa parte da pergunta, mas hoje a gente tem, você falou RP e CRM. Normalmente são os dois para back-office ali. Isso, então. Depois tem um monte de outros softwares ali, né? Isso. Eu acho que a gente tem segundo até o próprio quadrante mágico do Gartner, né, que é a grande referência de grandes empresas em tecnologia, a gente tem os dois principais, né? No RP a gente tem o SAP, né, que é um software global aí, que é referência, líder, né, global como o melhor, né? Então a gente já começou a fazer isso, a gente contratou em 2018, começou a implantar em 19, 20 a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas em 21 a gente já tinha uma boa maturidade, tanto que em 22 a gente renovou, inclusive evoluindo a contratação para o novo tipo de contrato que eles têm lá, que é o RISE, que nos proporcionava mais avanços tecnológicos, transformação digital, possibilidade de incrementos com inteligência artificial. Então, em RP, a gente está com uma equipe, inclusive, cada vez mais em desenvolvimento lá no Flamengo. E nós que somos aí tecnológicos, né, que trabalhamos muito tempo com isso, você sabe o quanto é difícil. Primeiro, estruturar a implantação de um sistema RP. E você imagina num clube de futebol. Eu imagino que deve ter sido uma experiência e tanto. Muito, assim, muito aprendizado, né? Isso são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Assim, não tem lição, né? Não tem lição. Dia a dia, experiência, muito, eu falei aqui, né, de conflito de interesses, então a gente tem que ter uma integração entre todas as áreas, você tem que buscar integração, mostrar o resultado que isso vai dar, como a gente sabe, né, as resistências normais, eu já faço de um jeito e tal, poxa, por que eu tenho que mudar? Então, você tem muito convencimento, muita conscientização, né? Muita gestão de mudança. Muita gestão de mudança, né? Nossa, muita coisa. E, assim, é um trabalho árduo, né? Que também não é a curto prazo, também é médio e longo prazo. O CRM, a gente usa o Salesforce, que também é um líder global. E a gente foi buscando sempre o que há de melhor no mercado, né? Porque hoje a gente tem essa condição, que a gente colhe, né, o que a gente plantou lá atrás. Então a gente foi em busca do que tem de melhor,
porque a gente tem que ter os melhores resultados. Para ter melhores resultados, a gente tem que ter investimento. Tá. Então, são esses dois principais aí da sua pergunta que a gente vem desenvolvendo cada vez mais. Inclusive no contato com os fãs, com os associados do clube, Sim. tudo está ali no CRM do Salesforce. Sim, está no Salesforce. Inclusive, no ano passado, a gente estava revisitando isso e a equipe de marketing resolveu dar continuidade porque tudo é um momento de maturidade, né? A gente veio amadurecendo a utilização e a gente viu que a gente poderia continuar. A gente até ponderou, olha, a gente está com um software aqui, né? A gente está com a Ferrari, mas a gente está dirigindo e extraindo da Ferrari, não é melhor, né, dar um passo atrás? Falou, não, pelo contrário, vamos fazer essa Ferrari andar cada vez mais. E aí demos continuidade, estamos incrementando cada vez mais os programas, né, para atender os sócios, os fãs de uma forma geral. É um grande desafio, porque a quantidade é enorme. Então você pode imaginar que os perfis, né, falando aqui com a Maria, eu acabei de descobrir que ela também é Flamengo. Ela veio de um outro estado. Então, quais são, né, as preferências dela? Hoje eu não sei. Será que em algum momento a Maria foi lá e se cadastrou como sócio torcedor, contratou algum produto? Então a gente tem que analisar isso, né? A gente também tem investido aí na ciência de dados, né? E aí isso é uma outra coisa que até um pouco já está virando clichê, que dados é o novo petróleo, etc. É verdade na prática. Ele pode valer até muito mais que o petróleo, né? Então, o que eu posso ter aqui de informações para, né, extrair e, inclusive, alcançar aquele torcedor que, por exemplo, não está no Rio de Janeiro? O que eu atendo aqui a Maria para que ela se sinta, inclusive, atendida pelo Flamengo? Que tipo de produto, né? Então, a gente está o tempo todo pensando nisso e nada melhor do que ter um bom CRM aí para poder, né, tratar essas informações, entender, né, transformar dados em informações e conhecimento, né, no final das contas. É isso mesmo. Você falou um pouquinho antes, né, Alexandre, sobre a questão dessa resistência a mudanças, né? Como que você enxerga o papel da transformação digital hoje nas empresas, pensando mais no mundo esportivo? Sim, a gente tem um caminho longo e ainda muito, assim, aberto, né? Assim, a gente tem muita coisa o que fazer, muita coisa. Como o esporte no Brasil, de certa forma, ainda é muito amador, né? A gente tem poucos incentivos do próprio governo, né? A gente está vendo aí agora, em época de Olimpíadas, que inclusive o Flamengo está colaborando bastante com o país, né? Porque a gente formou, por exemplo, a ginástica olímpica. A gente está falando aí da Rebeca, por exemplo, que assim, me orgulha muito. Passava lá vendo ela treinar, ainda pequenininha, foi se desenvolvendo e hoje traz medalha para a gente de ouro, inclusive, com todo o investimento que o clube pôde fazer ao longo desse tempo. Então a gente chegou a ter, no passado, as instalações inadequadas, né, assim, para que a gente ganhasse medalhas. Ao longo do tempo a gente foi investindo pra caramba aí, em vários atletas, aí vê hoje a Rebeca arrebentar, né, ser venerada inclusive pelas adversárias. Isso é, assim, sensacional. Mas a gente ainda tem, nesse caminho de transformação digital, de engajamento de fãs, né, que acaba sendo uma coisa que caminha junto, né? Se a gente junta aí tecnologia, marketing, gestão de negócios, a gente tem muito que gerar negócios. E no Brasil, a gente tem pouco investimento no próprio governo, né? Investe pouco no desenvolvimento do esporte. Então, o que aumenta, por exemplo, o feito da Rebeca, que ela disputa com atleta dos Estados Unidos, que é um país que investe massivamente no esporte. E esporte é vida, esporte é educação. Então, a gente poderia estar usando mais isso para desenvolver cidadãos, inclusive, né? Não só profissionais do esporte ou atletas, mas isso estaria desenvolvendo... modelo, né? Exemplo, aquilo que você estava falando sobre ser exemplo, né? Exatamente. Né? Você sabe, eu quero até fazer um corte, né? Eu joguei basquete, quase que profissional, mas justamente... que legal. Assim, separa porque você fala, em algum momento, né? Eu fui antes de Oscar, Marcel, Carioquinha. Então, eram jogadores que ganharam jogos
ganharam campeonatos super importantes. Então aquilo brilhava os olhos. Então quando treinava, o que eu queria? Queria ser igual. Então se o Oscar ficava 2 horas a mais arremessando lá junto com o Marcel, disputando quem fazia bola de 3 pontos 30 seguidas, a gente ficava catando bola para eles lá, né? Eu falo. Então aquilo era um espelho de dedicação, de investimento de tempo, né? Um pouco do que você falou também, o Bernardinho, que cobra muito isso, né? O pessoal vê ele na quadra lá gritando, tal, não sei o quê, mas sabe que ele está cobrando aquilo que foi treinado. Né? Ele não está cobrando algo que não existe. Voltando à questão da sorte, pegando o gancho aí, né? Se falasse pro Oscar que ele era mão santa, ele ficava bravo, né? Eu falo assim, você não sabe que hora que eu acordo. Exatamente, né? Vários arremessos, várias repetições. O Zico também, né? Pô, batia falta pra caramba. Pô, não é possível. Eu falei, não, é possível. Vocês treino. Forneceram um jogador pro Corinthians que até hoje eu sou grato, que é o Marcelinho Carioca, né? Realmente, o futebol tem dessas coisas, né? Gestão de grupo, gestão de atletas, a gente vem aperfeiçoando. Mas treino, o gancho que eu peguei, eu queria pegar esse gancho aí do treino, né? Porque você fala, já vi várias vezes o Oscar falando isso, que mão santa, pô, santo não tem nada, é mão treinada, né? Sim. Então, isso é muito legal. E você vê, né, na sua época, na minha também, e de vários outros, até hoje, né, nos dias atuais, muitos que gostariam de seguir no esporte não conseguem por falta de investimento, por falta de incentivo, porque assim, até o próprio futebol, que a gente vê cifras milionárias, se você pegar a média salarial, desde o cara que joga lá na 3ª, 4ª divisão, com os da 1ª divisão, a média de salário é baixíssima. Você tem ideia de valor? Não. Não? Não, conta pra gente. Você tem... Não, traz pra gente aqui, não faço ideia. Gira em torno, tô falando do Brasil, tá? Gira em torno de R$2.500 a R$3.000. Então o pessoal vê alguns jogadores ganhando milhões. E com uma carreira curta, né? Com uma carreira curta. Aí imagina, né? o cara que ganha 2.500 que com 30 e poucos anos ele tem que parar, ele tem que conseguir uma nova profissão. E aí, como não tem estrutura, provavelmente ele vai jogar, mas não vai estudar. Porque estudar, e aí eu sou prova viva disso, estudar e trabalhar é bem complicado. No caso do jogador de futebol, o jogo é o ápice do negócio, mas ele tem muito treinamento físico, muito treinamento tático. Então, isso tudo precisa também ser conciliado com o tempo que ele deveria estar estudando. E aí não tem um incentivo, como é que faz? Então, um cara que ganha hoje, que joga na 2ª divisão, 3ª divisão, que ganha esse tipo de salário, acaba que ele não vai ter futuro. Então, muitos desistem. Né? E aí a gente está falando do futebol, que é o mais famoso, mas se você for para outros, para própria ginástica, para natação, o basquete basquete e vôlei é um pouco mais próximo, né, entre si, não tão próximo do futebol em termos de remuneração, né? Mas você vê alguns times aí, não tantos times quanto do futebol. Então, a gente precisa, assim, urgentemente, já passou da hora investir no esporte. Educação e esporte. Educação e esporte. Caminho, né? E estão, né, ligados. As coisas são ligadas. Estão ligadas. Nos Estados Unidos isso é muito claro, né? A universidade, né, com a questão do esporte, né, com as bolsas. Tem incentivo, exatamente. Todo incentivo que, de novo, né? A gente não precisa fazer igual, a gente precisa olhar o exemplo e ver o que é possível a gente fazer, né? Exato. E a gente está muito atrás nisso, né? A gente como país, né? E aí, nesse ponto, mais um orgulho de fazer parte, pegando a tua pergunta lá atrás, como é que é fazer parte disso? Me orgulho muito de fazer parte disso, né? No caso do Flamengo, porque é um clube que investe massivamente nos esportes olímpicos, que, em geral, não se pagam. Então, a gente, mesmo assim, investe, porque nem tudo é dinheiro, né? Então você forma atletas, você desenvolve pessoas, a gente é tradicional nessas áreas, né? O clube é clube de regatas do Flamengo, né? Então a gente também tem o remo, que também, né, disputa campeonatos, disputa Olimpíada, inclusive temos lá o Isaquias, que veio fazer parte do nosso elenco também. Então, isso tudo, você vai vendo como que é muito gratificante, né? Não é só questão de remuneração, de desenvolvimento da área que você atua, mas é participar desse contexto e poder realmente se sentir parte. Né? Isso eu faço o possível para, inclusive, que todos da nossa equipe tenham esse sentimento, porque eles realmente, cada um, de qual área for, faz parte dessas conquistas. Então, quando a gente tem esse sentimento,
não é só trabalho, né? Não é o trabalho pelo trabalho. E você tem algum case de transformação digital ali, principalmente ligado a essa questão dos fãs, dos torcedores? Porque todo mundo fala assim, não, precisa, né? Você deve ter ouvido isso nas consultorias, em várias empresas, eu vejo isso acontecer direto, né? É assim, todo mundo fala que tem que colocar o seu cliente ali no centro, né? O Jeff Bezos diz, né, aquela história que ele coloca uma cadeira escrito cliente no meio das reuniões, que é para poder todo mundo prestar atenção ali que ele está lá fazendo a diferença, né? Como é que é isso lá dentro, né? Vocês têm uma dinâmica para isso lá, quer dizer, pensar realmente em todo o público, porque é o que você falou, nós estamos falando aí, se a gente pegar Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, desculpa se eu estou esquecendo de algum, mas a gente está falando da população quase inteira do país, né? Só o Flamengo leva um quarto disso daí, desculpa, né? Internacional, né? Grêmio, desculpa pessoal mais local. Só o Flamengo está chegando em um quarto da população, né? Mas assim, então a gente, o próprio case da gente implementar um RP dessa magnitude, desse CRM, é um case já de transformação digital que cada dia mais está fazendo acontecer dentro do clube, né? Então, cada recurso que ao colocar um RP desse que você vai alocando, né? Então, agora a gente está prestes a implementar um módulo que cuida da parte de despesas, né? Para você controlar melhor as despesas, né? De uma forma geral. Pode falar o nome do módulo sem problema nenhum, tá? Não tem problema. A gente é livre aqui. Então, a gente tem um módulo lá da SAP chamado Concur, que é a parte de despesas. É um exemplo simples, né? Que quem está na área corporativa entende facilmente que, assim, despesas em geral nas empresas, né, se você não controla as despesas que são gastas da melhor forma, isso pode se tornar um ralo, inclusive pode ser motivo para prejuízos enormes e até trazer problemas para a continuidade da empresa, né? Assim, enquanto consultor de negócios, eu já vi empresas quebrarem porque não teve uma boa administração financeira, né? E despesas, por menor que seja, de viagem, né? De despesas que você pega para fazer alguma coisa, depois pede um reembolso, etc. Se não forem bem administradas, você pode causar prejuízos enormes. E aí, quando você começa a botar isso do ponto de vista cultural da empresa, assim, todos participam, né? Hoje me perguntaram assim, até os atletas vão lançar lá no sistema. Eu falei assim, olha, depende do atleta, né? Se o atleta ele for muito requisitado, pode ser que alguém faça isso para ele. Mas, assim, são coisas que, no final das contas, fazem parte de uma transformação digital, né? Quando você estrutura um setor, por exemplo, tem lá um setor que foi estruturado agora nessa gestão, né, de 2019 para cá, que é o setor de compras de bens e serviços, que é um legado que está se deixando, porque toda empresa, principalmente, a gente não precisa esperar ela crescer, né? As empresas menores também deveriam ter, mas principalmente uma empresa do tamanho do Flamengo, se você não tem uma área de compra de bens e serviços bem estruturada, você pode também ter prejuízos enormes, porque o negócio não é estruturado, não tem processo, você pode não contratar o melhor produto com o melhor preço, né? E melhor preço é diferente de menor, né? Porque às vezes o menor pode acabar saindo caro, né, se ele não tiver qualidade, por exemplo. Então, esse processo de deixar isso tudo digital é um case que a gente pode se orgulhar de estar fazendo, né, e trazendo todo o clube para dentro disso. Porque a transformação digital ela é principalmente cultural. O pessoal pensa em transformação digital, pensa muito em uso de tecnologia, mas ela eu diria até que fundamentalmente cultural. Você tem que ter, obviamente, o apoio de cima para baixo, né, top-down, você tem que ter o abraço de quem faz a gestão, né, que lidere coloca a isso, estratégia, né? Coloque na estratégia, exatamente, e você vem trazendo para toda a empresa. Então, fazer isso virar uma cultura do clube, isso
pode fazer toda a diferença. Então, eu diria que isso são 2 exemplos aqui que eu dei, a parte de compras e a parte de despesas, né, que no SAP é o Ariba e o Concur, são coisas que podem ajudar bastante. Na parte de fãs, eu acho que um dos programas mais bem-sucedidos de sócio-torcedor é do Flamengo. O Flamengo, ele tem uma rentabilidade, ele não tem o número de quantitativo maior de todos, mas o que ele tem faz a rentabilidade ser a maior disparada e a que tem mais fidelidade. Então, se você for analisar o resultado, o programa de sócio-torcedor do Flamengo, que foi um programa que começou lá em 2013 e veio sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, e óbvio, tem que melhorar sempre. A gente, inclusive, tem trabalhado muito para isso, mas, no final das contas, também é um processo que engloba tanto a transformação digital quanto a experiência do cliente. Né? Então, a gente vem cada vez mais trazendo mais produtos, as parcerias que a gente tem feito. Né? Hoje, o Flamengo tem o Banco Nação, né? Que é um banco digital voltado para produtos financeiros. Então, o Flamengo faz parte disso. Foi uma parceria muito legal que nós fizemos. E, assim, isso tudo é pensando no nosso fã de uma forma geral. É claro que o torcedor pensa assim, em clube de futebol, pensa majoritariamente em torcedor, né? Porque é ele que faz acontecer e etc. E é mesmo. Mas, por exemplo, você poderia dar uma camisa do Flamengo de presente para uma pessoa que você gosta. Então, não necessariamente você não é um torcedor do Flamengo, sim, mas você seria uma pessoa que estaria consumindo. E é importante para a gente que o teu relacionamento com o Flamengo seja bom. Sim. Né? Então, assim, olha que legal, pô, consegui comprar aqui o presente que eu ia dar para o pessoal e tal. Pô, olha que legal, como é fácil de comprar produtos, de consumir. Né? Inclusive, quando vocês forem lá no Rio, vocês estão convidados a conhecer o Museu do Flamengo, que também é assim, enorme, assim, tem uma coisa de história que vocês vão poder conhecer, é super emocionante, mesmo para você que não é necessariamente torcedor, mas gosta do esporte, eu tenho certeza que você vai conhecer e vai gostar. Então, isso é mais um legado que a gente está deixando. Antes a gente tinha um espaço comedido para o tamanho do Flamengo, né? Que a gente tinha lá o Flamemória, mas não era uma coisa que representasse a magnitude do Flamengo. Então, são coisas que a gente vai fazendo e vai deixando, né, para atender cada vez melhor nossos torcedores e nossos fãs. Você falou aí uma questão de cultura, né? O aculturamento. Como que você pode... quais desafios hoje que você vê aí que tem na área de TI atualmente, né? Temos muitos. Dá para listar. Mas, assim, o meu principal desafio, eu costumo sempre dizer, é levar a TI para a área estratégica das empresas, seja elas quais forem. A TI, durante muitos anos, ela foi vista como suporte. Ela foi vista como meio, né? Como se ela só fosse um apoio. Ela tem essa parte de apoio, mas há muito tempo ela já deixou de ser somente esse apoio e ela é amplamente estratégica. E quem viu isso lá atrás já está bem na frente. Bastante, inclusive. Então, o meu grande desafio é esse, é a gente mostrar, a gente conscientizar e até mesmo educar os líderes de uma forma geral, aí não necessariamente os líderes de tecnologia, mas aí estou falando dos outros líderes, né? Os líderes financeiros, os líderes decisores, os líderes que de alguma forma podem fazer acontecer nas suas organizações. Que eles olhem para a tecnologia como um grande aliado estratégico, um grande aliado para o seu negócio ser desenvolvido. E aí, assim, seja ele quem for, se o cara trabalha na área do marketing, da comunicação, da área comercial, do RH, a TI não é mais só uma ferramenta. Há muito tempo deixou de ser. Se fala muito em inteligência artificial, né? Tá só repassando o problema, achando que vai
algumas dessas IAs aí vão resolver o problema só com um pedido. Não é. Até para você saber pedir, até para você pedir a IA, você tem que saber. Não é simples só chegar lá e pedir para alguma delas para, por favor, o que eu faço com isso aqui? Ela vai te responder sem contexto. Então, o desafio principal é esse. Agora, tem várias coisas assim que são desafiadoras e estão ligadas preponderantemente à tecnologia. A outra que eu acho é a questão da parte de segurança da informação. Quanto mais a tecnologia ela vai sendo desenvolvida, e essencialmente ela é desenvolvida para o bem, mas não necessariamente ela é só utilizada para o bem. Então, tem muita gente se aproveitando aí das novas tecnologias para cometer golpes, para fazer fake news, para fazer até... Agora tem as deepfakes, né? Que é você usar a ferramenta de inteligência artificial para imitar alguém, né? Para reproduzir imagem, som de alguém para fraudar, né? Então tem sido muito comum os artistas reclamarem de que estão usando vídeos deles, né? E aí as ferramentas conseguem reproduzir vídeos deles, por exemplo, fazendo a propaganda de um produto que eles não foram eles, né? E não dá para acompanhar isso no mundo todo, né? Não dá. Não tem como, né? Isso é outra coisa que a tecnologia proporcionou, né? Assim, junto das redes sociais, você consegue atingir o mundo inteiro no envio de um tweet, né? Que agora não é mais tweet, é X, né? Então, mas eu costumo dizer, Alexandre, que quanto maior é a vitrine, mais perigosa e mais fácil ela é de quebrar, no geral. E você falou de infraestrutura. Como se proteger? Porque o Flamengo é vitrine, sim, certo? Como se proteger? O que vocês têm feito em termos de segurança, LGPD? Olha, a gente tem feito muita coisa. Uma das coisas que você falou aí agora, LGPD, uma das coisas que eu mais me orgulho é a gente ter começado o processo de adequação LGPD no Flamengo lá em 2019, quando a lei ainda nem era obrigatória. Aí ela já tinha sido, né, promulgada, mas ela ainda tinha um período lá de adaptação. Ela foi promulgada em 2018. E aí, a gente, sabendo disso, a gente começou a negociar internamente, né? Inclusive, isso foi assunto de várias reuniões de diretoria para que a gente começasse a se adequar. E aí tiveram várias ponderações, né? A lei no Brasil nem sempre pega, mas ainda não está valendo, é só em 2019. 2019 depois foi adiado para 20 início do ano, depois esticou para o final do ano. E o meu apelo era sempre para que, olha, eu acho que lei se cumpre, né? Então, se vai pegar ou não vai pegar, a gente faz a nossa parte. Mas, mais importante do que se adequar à lei, era que, para se adequar à lei, a gente tinha que fazer uma série de medidas de infraestrutura, de segurança da informação, de relacionamento com terceiros, que é isso que a lei diz. Então, não basta a sua empresa apenas se adequar, ela tem que se adequar e quem está no entorno dela também tem que se adequar, porque tem uma corresponsabilidade com os terceiros. E a gente, tinha várias possibilidades ali, né? De parceiros, de lojas, de escolinha e tudo. Então, o meu apelo para convencer a diretoria que a gente começasse o quanto antes era da gente fazer a nossa parte por segurança, por reputação. Eu tenho certeza que quando hoje os patrocinadores decidem ir lá e botar dinheiro na marca Flamengo, a gente está fazendo parte disso, porque a nossa parte é melhorar a infraestrutura, é estruturar um sistema de gestão de segurança da informação. Então, eu tenho certeza que com isso a gente está colaborando para melhorar, para valorizar a nossa marca. E, assim, começamos desde aquela época aí esse é o meu grande orgulho, já fazer esse processo de adequação. Na época, a gente viu que o mais interessante para a nossa estrutura lá era, inclusive, criar uma área de privacidade. Construímos uma área lá de privacidade, criamos um comitê também. Então, tivemos uma série de iniciativas para lá atrás a gente fazer isso. Nos dias de hoje, inclusive, a gente tem uma plataforma que a gente faz programas de conscientização e treinamento recorrente. Essa área que criou, né, essa área que foi criada de privacidade, deu essa continuidade, foi muito legal e eu me orgulho de a tecnologia da informação ter sido protagonista nisso. Agora, é um trabalho que é para sempre, né, é contínuo. A gente
fez essa estruturação lá atrás, entre 19 e 20, eu acho que em 21 a gente já estava maduro, e desde então a gente vem dando continuidade, aperfeiçoando os processos, né? Todo o investimento na área de segurança da informação, para que isso continue acontecendo. Então, é muito investimento em equipe, em parceiros, em plataformas. Assim, não tem um modelo, mas tem um princípio de que tem que ser seguido. Olha, a gente está fazendo isso daqui pelo bem da nossa estrutura e cada vez mais a gente tem que dar continuidade nisso. Alexandre, hoje, né, no mundo da TI ali, tá chegando, né, bastante gestores mais novos, né, jovens, né? E falando em liderança, na sua percepção, quais as habilidades essenciais aí para um gestor de TI? Olha, eu acho que para o de TI, em especial, eu acho que isso vale para todos os gestores, né? Mas um pouquinho do que a gente vem falando aqui, as principais habilidades, além de todo o aprendizado continuado, né? Que eu ia falar do cara de TI, que ele tem que ter, não tem jeito, toda hora tem uma coisa nova. Eu acho que ele tem que começar a aprender mais a questão de relacionamento. Por característica, a galera de TI, né, não estou querendo criar um rótulo aqui, mas em geral é mais máquina, né? É relação mais introspectivo, até por causa da própria educação, né? Que isso, trás, o cara está acostumado a falar com o computador. Ele fala com computador, ele fala com hardware, ele fala com software. Então, para o líder, é importante, aliás, é muito importante que ele desenvolva a questão de relacionamento. Isso vai facilitar a vida dele, nas entregas dele, vai facilitar o desenvolvimento da equipe. Então, relacionamento, né? A gente falou aqui um pouquinho de inteligência emocional, de fundamental importância. Então, se você se relacionar bem com a sua equipe, com seus pares, você imagina o seguinte, vários desafios para você implantar um RP, e ainda mais desse tipo, né? Robusto, e numa organização grande do jeito que a gente tem. Tem que ter muita negociação, né? Assim, a gente tem que se relacionar muito bem, porque imagina você levando uma solução que você vai dar trabalho pra caramba pro cara, por mais que você saiba que no final das contas ele pode ter muitos benefícios. O resultado vai ser bom no final, né? Mas no final, pode ser que a jornada é difícil. A jornada, você imagina que um software desse leva 2 anos, 3 às vezes. E aí como é que você convence alguém para fazer um negócio para daqui a 3 anos? Não é fácil. Então, eu acho que esse é o grande lance. Eu pudesse, olha, qual é a principal coisa para o cara se preparar, além da parte técnica, né, acadêmica, é investir em relacionamento, na parte de comportamento. Muito legal o que você falou, né? Você sabe que eu tenho feito, a minha jornada de gestor de tecnologia mudou bastante nos últimos 2 anos, né? E agora tem também uma questão que eu faço mentoria para gerentes mais jovens de tecnologia. E uma das coisas que eu falo para eles, né, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, para ver se faz sentido, até para troca de ideias, populem a sua agenda. Eu falo o seguinte, se você não tem reunião com seus pares já recorrente, você vai viver de Shadow IT, porque o cara corre e escolhe uma solução, implementa e você não consegue... Aí depois você fala assim, agora eu não estou dando suporte, eu não dou acesso, eu não faço a gestão. Né? Como é que você vê essa questão do Shadow IT? Você acha que essa técnica é uma técnica boa? Olha, eu acho que depende da organização, depende do profissional, depende de onde você está. Eu faço de tudo para não criar rótulos. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas, assim, de uma forma geral, eu acredito muito... Tem uma fala que diz que é conversando que a gente se entende, né? Eu acho que isso nem sempre isso é possível também, né? Sim. Às vezes você quer conversar, mas você pode não ser convincente o suficiente. E o outro lado também, por mais convincente que você seja, ele pode não querer seguir aquilo que você está orientando, sugerindo, né? Convencendo. Então, eu sinceramente não acho que existe uma fórmula... o que Shadow não é melhor?
Pode ser, depende da situação. Tem situações que você também não pode chegar impondo a sua forma de ser. Você se adequa àquilo que está acontecendo e mostra que precisa ser diferente, sim ou não. Sim. Ou não, fala assim, aqui é a melhor forma, porque é perfil, né? A gente acabou de falar do perfil do pessoal de tecnologia, que em geral é mais introspectivo, em geral fala mais com o computador, em geral fala mais com a linha de código, em geral, mas pode ser que não seja. Né? Então, mas eu acho que é essa prática de você ter uma recorrência, né, sim, que obriga justamente a começar a quebrar, né? Eu falo que eu tive na minha carreira, eu tive um gestor, eu sempre fazer isso que a gente está fazendo agora, para mim, há muitos anos atrás, era impensável. Né? Já participar na escola, fazendo aquela apresentação com equipe ali, né, já era muito difícil. Então, imagina no público. Falo que teve um gestor que me colocou no fogo com uma indústria farmacêutica com uns 500 representantes ali. E eu nem sabia que eu ia ser jogado no palco para falar. Né? Então, assim, a partir desse momento, você começa a quebrar qualquer paradigma que você tenha entre ir buscar a informação e fazer esse relacionamento. Né? Sim, sim. Assim, eu não quis dizer que a não recorrência ou a recorrência é certo ou errado. Sim. O grande lance é saber a forma da gente conseguir fazer isso. A gente falou de treino aqui ainda agora, né? Quanto mais você treinar... Agora, se você resiste, uma hora acontece isso que aconteceu contigo, né? Fala assim, olha, se eu preparar o Marco, ele vai correr, né? E aí te joga lá e você percebe que o céu é o limite, né? Assim, se você vai lá e acredita que você pode fazer, assim, tá feito, né? E aí você falou para 500 pessoas e poderia ser 1.000 ou 5 que você ia ter que fazer porque você estava lá. Exato, não tinha mais como correr. Não resta dúvida que se a gente pode fazer a coisa mais bem planejada, né, organizada, é a melhor forma. Criar agendas assim recorrentes, eu acredito que ajuda muito a organizar. Né? Assim, se você tem... a gente tem essa prática. Né? Eu sou bem organizado. Eu também, por isso que eu te coloquei assim, eu gosto de ter essa coisa já ali para... Eu falo assim, se não acontecer a reunião, não tem problema, a gente tomou café, não é o meu caso, não tomo café, mas eu tomo uma Coca Zero, né? Mas pelo menos a gente se encontrou e bateu algum papo ali. Ter essa organização eu acho que é muito legal. É muito legal mesmo, porque você cria um planejamento, né? E assim, como um bom administrador, um bom gestor de negócio, eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar. Tem que olhar a agenda. Tem que olhar a agenda, com certeza. E dados e analytics dentro do Flamengo? O que vocês estão buscando? Teve uma época que, como eu disse, a gente estava falando aqui, off records, né, como a gente disse, né? Eu visitei o Corinthians, fui ver lá como é que era a gestão de arena, outros softwares ali adicionais. E, poxa, hoje você tem um monte de coisas ali que você capta real time, né? Seja dos jogadores, etc. Sim. Conta para o público em geral como é que é essa parte de dados todas ali. Como é que vocês se organizaram e da onde vêm os dados? Porque hoje em dia... vem de muitos lugares. Porque né? Quando a gente fala do dado, vamos dizer assim, de organizacional dos sistemas, você já tem as tabelas, você tem tudo mais ou menos ali mapeado, relativamente organizado, né? Fala do banco de dados relacional. Mas essa questão dos dados que vem do esporte mesmo ali, das atividades físicas, etc., que eu imagino que use muito, né? Sim. O pessoal sabe hoje em dia, fala assim, não, esse jogador, se ele se esforçar, ele não vai poder jogar o próximo jogo porque ele vai arrebentar, né? Conta um pouco disso para o pessoal. A gente já tem há bastante tempo algumas soluções de análise de desempenho, né, dos scouts, da parte médica, né, fisiológica, ali, tudo para analisar detalhadamente cada atleta. Né? Isso junto com... você falou assim, são várias bases, né? E são várias bases de dados mesmo. Então, a gente tem algumas soluções que acabam trabalhando em conjunto. Para unificar tudo isso, a gente vem já com uma iniciativa de Data Lake, que a ideia era juntar todas essas bases e conseguir obter o melhor resultado possível, né? O resultado mais combinado, vamos dizer assim, possível. Então, a gente teve algumas iniciativas já há cerca de 2 anos de estruturar isso. Começamos a fazer... A gente tem o futebol de base, né? Tem o futebol feminino, tem o futebol profissional e tem a parte dos esportes olímpicos também. Então, a gente começou pela base.
ainda que o profissional já fluísse, né, com algumas ferramentas, a gente foi lá na base e começou a estruturar um banco de dados, vamos dizer assim, conectando todas aquelas ferramentas. Para quê? Porque para a gente não ter ferramentas soltas. Então, isso proporcionou a gente ter uma consolidação das informações e acelerou as informações. Deu mais inteligência e acelerou, né, toda a análise que era feita. Aos poucos, a gente está levando isso para as demais áreas, né? A área dos esportes olímpicos, o futebol, que a gente já tem e está aperfeiçoando cada vez mais. A gente tem um projeto lá muito interessante dessa parte de ciência de dados, que é uma coisa que assim, era meio que impensada, né? A gente ter cientista de dados, engenheiro de dados, profissional de analytics, né? Assim, então, isso também é um motivo de orgulho, né? Porque a gente vê empresas grandes que não tem esse tipo de dado, que não tem esse tipo de iniciativa. Ainda mais um clube de futebol, né? Que, em geral, se você for fazer um levantamento, você vai ver que é uma coisa porque requer investimento. Né? Requer investimento, requer processo, né? O famoso tripé processo, pessoas e tecnologia. Se você não tiver isso, você está perdido. Então, mesmo às vezes com a boa intenção de querer ter, por exemplo, um cientista de dados, não basta só isso. Você tem que ter uma estrutura que propicia esse profissional extrair os melhores resultados. Então, a gente já vem aí há algum tempo, nesses últimos 2 anos a gente tem intensificado esse tipo de coisa, mas tem um trabalho aí ainda bem pesado, porque não acaba mais não também, acaba né? mais não também. Acaba mais. Vão adicionando novas pessoas, novas tecnologias, etc. Isso. Mas essa jornada já começou. Isso. Né? Você falou, né? Vai adicionando novas pessoas, novas tecnologias. Se você tem os processos bem estruturados, esse tripé aí está muito bem. Bom, Alexandre, indo aqui já, né, para a gente fechar esse episódio de hoje, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um profissional de tecnologia e dentro de um clube, né, esporte. Você pratica esporte? O que você faz aí para, né, no final de semana, para dar aquela relaxada, né, para tirar um pouquinho dessa pressão aí da liderança? Das segundas-feiras, depois do Eu sou fominha pra caramba. Eu jogo futebol. Treino também, né, para me preparar fisicamente. Mas futebol, se deixar, preferencialmente eu jogo 2 vezes por semana. E tem um negócio legal lá que a gente criou lá no clube, o Flamengo Associativo, né, que os sócios do clube montaram uma equipe, né, e eu faço parte disso, me orgulho muito, para representar o Flamengo contra outras equipes associativas. Então a gente já vê aqui em São Paulo jogar contra o Corinthians, já veio jogar contra o São Paulo. E eles também, o São Paulo não, mas o Corinthians já foi lá jogar contra a gente. E isso é a oportunidade do sócio ter o orgulho de representar o seu clube de coração, né? Que legal. Num jogo oficial, né? A gente tem um jogo entre a gente, né, que é de sócios, mas devidamente caracterizado lá com o uniforme oficial do clube. Deve ser uma emoção. Muito legal, muito legal. E a galera cada vez mais está incrementando, está começando agora a fazer filmagens, a gente já tem alguns jogos transmitidos via YouTube, então é muito legal. Então, assim, falando de esportes, eu sou apaixonado por esporte, não sou de praticar outros, mas gosto de assistir basquete, etc. Mas praticar mesmo, o que eu gosto é o futebol, além de saber que, né, a gente tem que se preparar fisicamente, então eu faço as corridas, né, treino aí musculação para poder... se você joga só o final de semana, você pode, né, nem estar tão preparado e até se machucar. Então a gente... sempre tem essa brincadeira lá no clube, é muito interessante e recomendo aí que o pessoal sempre... esporte é vida, né? Esporte é saúde. Sempre que a gente puder praticar esporte, você vai estar fazendo bem para você mesmo. É bem-estar, né? Você sabe que a Maria que fica controlando a questão do tempo, ela fica tocando, mas a gente falou ali atrás e eu queria puxar esse assunto ainda. A gente está com o tempo ali, ó, só aquela espiada ali geral, assim, né? A gente, comentei, né, que a gente fez
em termos de estudo, a gente seguiu mais ou menos a mesma coisa, né? Você fez MBA na Ohio University, você fez uma especialização em reestruturação de empresas e você fez a formação de conselheiro. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Aí, como eu disse, um dos papéis nossos aqui é levar para o jovem isso, né? Mas você fez exatamente a mesma coisa nas mesmas escolas? Nas mesmas escolas eu não sei. De Ohio, sim. A Ohio University, sim. Agora, legal. as outras eu não me lembro. Eu fiz especialização em reestruturação na FGV. Eu fiz no INSPER. Né? E a formação de conselheiro eu fiz com ex-alunos da FGV. Ah, que né? legal. Então, assim, em termos de formação, a gente foi muito parecido. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que ti. Mas o que a gente pode levar para os jovens? Como é que... Você falou desde os cursos lá de trás, né? De Lotus 1, 2, 3, essas coisas todas, né? Como é que a gente fala para o jovem ir exercendo isso durante a carreira dele, né? Perceber isso, né? Porque eu falo que, comentei com a Maria, assim, que muita coisa eu fui olhando e falei assim, eu acho que nesse momento é interessante eu fazer isso, né? Então foi muito... Não foi uma coisa assim que eu estabeleci, uma regra que eu tinha que fazer essas coisas. Foram acontecendo conforme a carreira foi acontecendo. Para você, como é que foi isso? Olha, eu acho que eu aprendi ao longo do tempo que a gente... Estudar nunca é demais, mas também a gente não tem que sair fazendo cursos por fazer. O melhor dos mundos é aquilo que a gente estiver estudando, a gente colocar em prática, né? Eu aprendi que o aprender está no fazer. Quando a gente está fazendo, a gente está aprendendo e solidificando aquele aprendizado. Então, eu acho que tem que fazer sentido o estudo. Não adianta o cara, vou sair fazendo o quê? Qual o curso que está na moda? Né? Inteligência artificial, agora você dá uma pesquisada aí, tem trocentos cursos. Eu fico impressionado como é que tem tanta gente especialista em IA agora, né? Assim, caramba, mas a coisa de 1 ano para cá tem tanto especialista, né? Então, recentemente eu fui convidado para dar uma entrevista, aí a pessoa fala assim, não, mas como é que você se tornou especialista em segurança digital? Qual foi a formação? Assim, olha, assim, a formação não te garante se tornar especialista, né? É exatamente a formação de especialista em segurança digital eu não tenho, mas eu tenho uma formação enorme aí na parte de tecnologia da informação, estudei sim a parte de segurança da informação, mas esse título aí, assim, foi você que me deu, não foi nem eu, não. Está na aplicabilidade, exatamente, está na prática, que é onde eu entendo que a gente aprende mais, que é na prática, é no fazer, né? A gente falou aqui de todo esse processo de gestão profissional do Flamengo, você aprende muito mais do que se fizer uma formação, por exemplo, que nós dois fizemos de reestruturação de empresas, foi assim, muito, eu fiz lá no INSPER, professores de altíssima qualidade, aprendi muito sobre as técnicas, né, que devem ser apresentadas, inclusive trocando ideia lá com um professor, contei para ele de uma empresa de recursos humanos que eu, na prática, né, reestruturei, ajudei a reestruturar junto com a minha equipe, e a gente tirou uma empresa na época que tinha mais de 3 milhões de dívidas e praticamente zeramos a dívida, botamos a empresa operacional novamente, e eu contei para ele o que a gente fez. E ele falou assim, cara, que legal, porra, foi bom você estudar aqui e tudo, mas você está pronto e tal, você fez o principal, que foi na prática. E eu falei, essa foi a minha experiência da época de administração, mas eu queria vir estudar reestruturação para saber se eu seguia. Ele falou, não, legal, parabéns e tal. Então, o que a gente pode sugerir para esses jovens? Que faça coerência, que ele consegue botar em prática, ou ele vai fazer o curso para tirar o certificado? Se for tirar o curso para fazer o certificado, não faça. Boa. Porque, assim, a gente já viu de tudo. Lá na hora de contratação, tanto no Flamengo quanto na Diferencial, que a gente também contrata muita gente de tecnologia, a gente vê muita gente com uma lista de cursos e certificados. O cara estuda, vai lá, passa e beleza. Aí quando ele vem e fala, tá legal, vamos fazer um teste prático aqui para eu saber como melhor te aproveitar. Não é nem duvidando do cara, mas é entender como é que o cara vai... Que nível que tá. Que nível. E aí você vê que o cara não sabe nada, ele estudou para passar e sequer guardou, sequer memorizou aquilo ali. Então, estudem o que possam colocar na prática. Então, a gente que já está um pouco mais velho, já estudou pra caramba, poderia fazer uma lista aqui de coisas que eu estudei, mas que eu coloquei na prática. Então, tem uma coisa que foi muito legal. Eu fiz também uma especialização na FGV de gestão de projetos. E aí, logo depois, eu recebi um convite para dar aula
de gestão de projetos. Foi sensacional, porque eu tinha que estudar para aprender e para ensinar. E eu já fazia isso na prática. Então, foi sensacional. Então, eu acho que a grande dica é aquilo que você consegue colocar na prática. Né? Estude e coloque na prática. Ensine a uma criança, né? Assim, é a melhor forma, né? É a história do aprender está no fazer. Se você aprendeu aqui agora, você vai ali e ensina para uma criança. A discussão não é se ela vai aprender ou não vai, é o que você vai ensinar. Aí você tem a oportunidade de botar na prática aquilo que você estudou. Então, acho que esse é o grande lance. É isso mesmo. Pronto, deixo com você agora. Já estava te olhando. Eu fico aqui, ó, controlando o tempo, né? Porque se deixar, né, Alexandre, a conversa está muito agradável, né? Que você ótimo. tem uma história aí inspiradora, muito bacana. Então, assim, se deixar, a gente vai indo aqui, depois né? Depois que engata, né? O começo é mais difícil, mas depois que engata... Né? Exatamente. Tá um papo super agradável, né? Eu não vou ainda falar para você, né, dar ali as últimas palavras finais, sem antes te fazer uma pergunta. Você sendo profissional de tecnologia, você usa tecnologia na sua vida pessoal? Por exemplo, né, a gente tem em casa o nosso robozinho, tem várias coisas dessas lâmpadas que a gente chega lá e fala, ok, Google, e acende tudo. Isso daí a gente está cada vez mais, né? Em todas as casas, né? Esse final de semana eu estava com a minha sobrinha, ela estava se divertindo mudando a cor da lâmpada, né? Porque ela falava para a Alexa, cor tal, e a lâmpada, né? A gente já tem essa tecnologia, né? De conectar uma lâmpada que muda de cor e um outro dispositivo para automaticamente, por comando de voz, acender e mudar a cor da lâmpada, né? Então, Alexa, agora a cor é tal, e aí ela vai e muda. Então, eu acho que eu também uso, né? Assim, gosto de usar tecnologia, porque tem que dar o exemplo, né? Vamos usar, ver o quanto ela... Mas eu confesso a você também que eu não exagero, não é tudo baseado na tecnologia. A gente até tem que ter esse cuidado para não também exagerar, né? Celular hoje é quase você sai de casa sem a carteira, mas não sai sem o celular. É verdade. Né? Até porque no celular já tem tudo que consta na carteira. Né? Tem documento, tem cartão de crédito, né? Tem uma série de coisas. Mas a gente tem que ter cuidado para também não ficar refém. Isso eu me preocupo muito. Sou apaixonado aí pela tecnologia, gosto muito de utilizar, o que puder ter tecnologia eu quero utilizar, mas eu acho que também a gente tem que ter esse cuidado para não virar refém, né? Assim, o que a gente consegue fazer se aquela tecnologia não puder ser utilizada? Não, eu tenho um plano B. Então, se a gente tiver a possibilidade de seguir sem ela, eu também acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Legal. Bom, Alexandre, realmente aí a gente teve uma conversa bastante inspiradora, né? Eu agradeço a sua presença, realmente. Eu acho que cabe mais inclusive, né? Com todo o conhecimento que o Alexandre tem. Já vou deixar aqui Você está querendo a camisa do Flamengo. Da próxima vez. Inclusive, na próxima vez, Alexandre. Mas realmente muito obrigada. Você tem um conhecimento incrível, uma história realmente assim inspiradora e vai ser muito bacana para o pessoal que está ouvindo, né? Alexandre, alguma pergunta que a gente deixou de fazer para você? Alguma coisa que você gostaria de falar ainda para o pessoal? Olha, vocês me deram uma grande oportunidade aqui de contar, né? Foi além do profissionalismo, né? Vocês me perguntaram aí sobre o Alexandre na pessoa física, né? Antes de trabalho até, inclusive. É muito legal poder colaborar, compartilhar esse tipo de informação, porque você consegue mostrar que as coisas não acontecem por acaso, né? Assim, você precisa se dedicar, você precisa trabalhar, conciliar isso tudo não é fácil, né? São horas e horas de dedicação diária, né? Eu, inclusive, eu tenho muitas horas que juntar isso tudo para você ser presente com a sua família, né? Você começou o papo falando de família, que é um dos meus valores, família, amizade, né? A gente ser íntegro, né? Ter sempre transparência, honestidade, lealdade com as pessoas. Então, são os meus valores e agradeço a vocês até por ter começado assim
e ter dado essa oportunidade, né? Porque a gente fala muito, às vezes, da parte técnica, né? Como é que faz, como é que se torna uma pessoa de sucesso. E, para mim, ser uma pessoa de sucesso passa primeiro pelos valores, passa por mostrar que a gente precisa se dedicar, precisa ser correto, né? Trabalhar bastante, estudar bastante, e as coisas acabam acontecendo naturalmente. E é isso, eu acho que a vida da gente ela é muito importante, né? Você citou da sua madrasta, né? E a importância que teve, suas tias, etc. Eu falo, aquilo que o meu pai trouxe para mim também de valores. Então, é isso que constitui todo o resto. Na verdade, essa é a base para constituir todo o resto, né? Alexandre, obrigado por estar aqui conosco. Tá? Eu tenho um agradecimento aqui também para fazer para a Cadmus, para a Soft Expert, para a Elo, a Cisnet, a Vipor, que estão apoiando. E mais do que isso, Alexandre, a gente tem uma organização, a organização chama Pulse Mais hoje, era a antiga DPFL, da periferia para Faria Lima. Eu sou mentor de jovens que saem da periferia, então é uma oportunidade muito bacana. Então a gente traz isso para o programa, para quem quiser ser mentor, então Alexandre está convidado, né, entrar na Pulse Mais para ver lá e participar desse projeto. É um projeto muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria para um jovem que era da área de marketing ainda, então foi fora da zona de conforto, né? Porque quando é TI a gente está lá mais na zona de conforto, então foi muito bacana, né? Então obrigado Pulse Mais por estar com a gente aí, né? A gente espera levar mais mentores aí para os jovens. Legal, tá bom? Obrigado. Obrigado, Muito viu? obrigada. Obrigado. Valeu, vocês. até a próxima. Próxima.